Dentro do assunto de formação do ego, vamos continuar aí e vamos entender um pouquinho a partir deste vídeo os reguladores da onipotência primária. Antes de continuarmos, entenda o que nós estamos fazendo. Eu mesmo e eles têm o objetivo do autoconhecimento e têm o objetivo também de reforçar, de consolidar e que se torne valor tudo aquilo que a gente tem estudado. Espero que te ajude. E se te ajudar, compartilhe, curta e comente, faça perguntas. Vamos juntos nessa jornada ao autoconhecimento e vamos ajudar pessoas. Vamos lá. Então, nós podemos falar dentro da formação do ego, nós temos aqui os reguladores da onipotência primária. Quais são os reguladores da onipotência primária? A gente vai falar um pouquinho já sobre o que é a onipotência primária. Mas nós temos que iniciar entendendo que nós temos 5 reguladores. O primeiro é o choro, que é o regulador e o comunicador dentro da fase inicial da vida humana. O choro é o comunicador inicial e único no início aí da nossa vida humana. O segundo é a satisfação oral, que é a satisfação e o prazer de ser alimentado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a oralidade, o prazer de ser oral, e isso persegue muita gente até o dia de hoje. Muitos adultos ainda são oralizados, gostam de ter o prazer pela boca. Como? Falam mais do que o necessário, não tem aí a satisfação do silêncio. Nós temos também, em terceiro lugar, a higiene na criança é importante demais e ela tem como regulador anular o desagradável ao se sentir atendida pela limpeza ou quando ela está desatendida pela sujeira. O quarto é a segurança, o afago, a carícia, os cuidados que ela sente que geram essa homeostase psíquica. O que é homeostase psíquica? É uma regularidade de energia. E essa energia é regularizada pelo princípio do prazer. Então ela se sente, num princípio, ela está sentindo prazer quando ela está sendo afagada, quando ela se sente segura, quando ela se sente limpa, quando ela se sente alimentada. E isso vai perseguir, pelo princípio do prazer, toda a nossa vida. E o quinto e último regulador é o de reconhecimento em todas as atitudes da renúncia da onipotência. Esse regulador é o mais destacado dentre todos e vai acompanhar o ser humano. Por quê? Porque ele vai acompanhar o ser humano em toda a sua vida e desenvolver nele a autoestima. Então nós podemos dizer que este regulador da autoestima é o regulador que vai se potencializar na vida humana. Por quê? Porque o regulador da onipotência é o regulador, que é o quinto, é o regulador que vai gerar a energia para a criatividade, produção, para o desenvolvimento de todos os relacionamentos e para aí a realização dos sonhos. Então, para a gente entender ainda mais um pouquinho sobre a formação do ego, eu quero trazer para você aí um fator poderosíssimo que nós chamamos de narcisismo. Então, nós temos aí o narcisismo. A criança em seus primeiros dias e anos é completamente dependente dos pais. Este fato faz dela o que chamamos de narcisista primária ou criança onipotente. Ela tem todas as necessidades atendidas imediatamente por meio da comunicação do choro. Já viu isso? Os pais ficam desesperados. Uma criança acorda, ela tira o sono dos pais, gritaria, deixa pais desesperados, entra em conflito a casa, não tem parada, meu amigo. Eu sei, tenho 3 filhos, eu sei como é que funciona isso. Opa, deixa eu voltar aqui. Opa, conhecimento 3. Então, dentro desta formação de ego, dentro dos narcisistas, nós temos aqui o narcisista primário. E o narcisismo primário é o narcisismo que acompanha todos os seres humanos em toda a vida. Entretanto, alguns adultos vivem este comportamento de uma forma mais evidente e mais grave. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas os narcisistas primários se destacam pelo egoísmo, pela alta necessidade de reconhecimento e provisão. Além do mais, eles têm um comportamento de autopiedade e necessidade gritante de serem o centro das atenções. Conhecem adultos que têm esse tipo de comportamento?
são chamados narcisistas primários. Eles se comportam como eternas crianças, através da roupa, através de choro, através de necessidade de ficar telefonando para as pessoas, para que as pessoas falem para elas algumas coisas que elas se sentem mais seguras. Então, é um comportamento infantil narcisista primário. Então, essas pessoas chamadas narcisistas primários, na fase adulta, quando não são satisfeitos, e mesmo quando são crianças, elas choram, agridem, são violentas, são agressivas. Então, esse narcisismo primário nos adultos é extremamente perigoso e afeta muito o relacionamento, ok? Dentro deste contexto de narcisistas, nós temos aí a formação do narcisista secundário, a partir do primário. Então, de narcisista primário, a criança passa para o secundário, e a onipotência primária é substituída por parcialidade de desejos atendidos. Em outras palavras, uma criança narcisista ou onipotente primária, quando ela passa essa fase, essa transição para o narcisista secundário, significa que ele não tem mais a totalidade, não é mais onipotente, não tem a totalidade dos seus atendidos, dos seus desejos atendidos, e ele tem uma parcialidade, os seus desejos são parcialmente atendidos. Então, depois dos 2 anos de idade, em média, a criança passa para a segunda fase dessa vida, em média. E nessa fase o ego será formado por restrições. Então, nessa fase de transição já não é mais tudo como você quer. Então os pais já dizem, isso não pode. E aí nós temos aí uma fase conflitante para as crianças. E a relação dos pais com a criança nessa fase, ela é de extrema importância para a formação do ego. Por quê? Porque nessa fase, a formação do caráter e valores, que é a formação de caráter e de valores. Porque nessa fase a criança vai entender o que é certo, o que é errado. Presta atenção nisso. Cada criança dentro do seu contexto, do seu ambiente. Nem tudo que é certo para uma pessoa, para um ambiente, para certos pais, é certo para outros. Então, essa formação não é uma formação universal, mas é uma formação segundo o ambiente que esta criança está vivendo. Ela pode viver em um ambiente que, para o pai, por exemplo, se encher a cara de álcool, por exemplo, não é errado naquele contexto pessoal dele. Então, essa criança vai entender nesse contexto que o álcool não é errado. Ou, por exemplo, comportamentos agressivos não estão errados. Então, daí nós temos a formação de libertinagem e até a formação de adultos que se tornam verdadeiras pessoas agressivas, até serial killers, ou temos aí a formação de pessoas que se tornam pessoas extremamente perigosas na sociedade. Então, é muito importante a formação do ego. Vamos continuar. Então, dentro dessa formação de ego, nós precisamos entender que existe o reconhecimento e a volta da homeostase quando a criança é elogiada por ter tomado a direção que os pais lhe deram. Então, quando existe a transição do narcisismo primário para o secundário, a criança entra em conflito, porque está sendo negado o que para ela era totalmente lhe dado. Quero comer na hora, eu quero comer na hora que eu choro, eu quero tudo. Então, a onipotência, ao ser quebrada, gera conflito. E como que a gente trabalha a homeostase para que a criança volte a ter uma paz, vamos dizer entre aspas, uma paz interior num momento, homeostase de energia psíquica, quando ela é elogiada. Então, quando ela entende que foi bom ter obedecido, foi bom ter atendido aquela restrição dos seus pais, imediatamente ela recebe um elogio. Muito bem, filho, parabéns pelo seu comportamento, papai está muito feliz, mamãe está muito feliz com você. Ela imediatamente ouvir aquilo, o seu reconhecimento, ela entra no estado de homeostase. Então, os pais, ao aproveitar essa oportunidade, podem trabalhar nessa fase da criança, gerando confiança, autoestima e muitos outros dons e criatividade e também sementes potenciais podem se desenvolver nessa fase da criança, a partir dos 2 anos de idade. Crianças podem ser altamente potencializadas, além de refletir
E isso tudo dentro da fase jovem adulta. É aí que nasce a potencialização de grandes adultos. Ao mesmo tempo, ao contrário, pais podem destruir a autoestima da criança e o poder da criação dela, dons, quando tratam com restrições desnecessárias e com uma rigidez autoritária, quando distratam a criança, quando agridem, quando são violentos, quando tratam as crianças até com formas terríveis, como até mesmo o abuso psicológico, abuso psíquico e o abuso até mesmo sexual. Então, aqui que são formados os traumas. Então, essa rigidez autoritária e também excesso de proteção vão gerar crianças débeis, fracas na sua fase adulta. Então, esse excesso de proteção e privação pode gerar grandes vivências de fracassos na fase adulta. Então, eu quero trazer para você aqui alguns exemplos da relação da criança com a sua fase de formação de ego. Por exemplo, a relação da criança com as suas fezes, a relação da criança com seus órgãos genitais, com suas zonas erógenas. Então, quando os pais não compreendem isso, e a grande maioria não compreende por falta de informação, restringem a criança, não compreendem que a criança está tendo contato com o seu corpo, está se conhecendo através das mãozinhas, através da oralidade, o pezinho da criança vai até a boca, ela brinca com seus órgãos genitais, então ela tem como as fezes, por exemplo, como um prêmio, como a formação de algo que está sendo formado dentro dela, ela tem uma relação muito boa com as fezes, com a urina, e aí os pais restringem a criança, punindo a criança por ter feito cocô, ter feito xixi, por mexer no pipi, mexer na vagininha numa menina. Então eles estão criando vários traumas na sexualidade da criança. Isso é muito importante na formação do ego também. Por exemplo, a anorexia é um exemplo muito forte disso. A anorexia é, por exemplo, uma formação muito anomalíaca, típico de pais que privam a criança de tal forma, uma restrição de ela, por exemplo, ter contato com seu corpo, ter contato com alimentos, de se sujar. Então, ela perde o contato com seu próprio corpo de uma maneira tão absurda que ela passa a negar o seu próprio corpo, não reconhece o seu próprio corpo como seu, porque ela não conhece o seu próprio corpo. E o que isso pode ocasionar? Além da anorexia, suicídio infantil, suicídio de adolescentes, troca ou substituição de tutores, por exemplo, crianças que negam seus pais e reconhecem outros tutores como seus. E podem ser tutores extremamente nocivos, como outros adolescentes, como, por exemplo, líderes virtuais que levam as crianças ao suicídio. E nós temos vários casos agora recentes de crianças que se suicidam por hipnose através da rede social, e isso é extremamente nocivo. Então, esses problemas em crianças com síndrome de rejeição e rigidez patológica. Maravilha? Eu vou ficando por aqui neste vídeo, trazendo aí esse assunto, fechando o assunto aí do narcisismo, e nós vamos começar no próximo vídeo sobre angústia, prazer funcional e outros assuntos, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha, dá um like. Se você não gostou, pode dar dislike, que não me afeta nem um pouco. Estou aprendendo a não me afetar por não gostar ou criticar. Faz parte do aprendizado aí, e logo a gente vai falar sobre isso também. Maravilha? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.